Boa noite. Estamos abrindo agora o segundo debate promovido pela Rede Globo de televisão e pela Folha de São Paulo com os candidatos à prefeitura da capital. Neste momento, quando faltam 5 dias para as eleições, a Rede Globo está começando um grande debate entre candidatos a prefeito em 17 das maiores capitais do país: Rio, São Paulo, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, Recife, Aracaju, Maceió, João Pessoa, Natal, Fortaleza, São Luís, Teresina, Belém, Cuiabá e Goiânia. Como concessionária de um serviço público, a Rede Globo acredita que, com a transmissão destes debates, está contribuindo para o aperfeiçoamento da democracia no Brasil. Abrindo espaço para a troca de ideias, a Rede Globo está ajudando a fortalecer a livre manifestação do pensamento. O debate político é uma prática já consagrada nas democracias mais avançadas do mundo. No Brasil, é uma conquista recente da nossa sociedade. Uma conquista recente, mas decisiva para a consolidação da democracia que todos juntos estamos construindo. Este será o último debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo antes das eleições do dia 15. Na próxima terça-feira, dia 12, já com análise, repercussões, comentários, a Folha de São Paulo publicará tudo o que nós vamos conversar aqui essa noite num caderno especial que vai circular junto com a edição normal do jornal. Dos 13 candidatos à Prefeitura de São Paulo, todos foram convidados pela Rede Globo e pela Folha. 9 compareceram, estão aqui conosco. O candidato Pedro Geraldo Costa, do PPB, explicou que não compareceria porque a participação em debates foge ao estilo adotado em sua campanha. Os senhores Roger Ferreira, do PSB, e Ademar de Barros Filho, do PDT, também desistiram, uma vez que aderiram a outra candidatura. O senhor Jânio Quadros, candidato do PTB, também não veio, e ele nos mandou uma carta expondo os motivos da sua ausência. Nós vamos, então, ler esta carta do candidato Jânio Quadros. Uma carta que foi endereçada ao jornalista Raul Bastos, editor regional da Rede Globo em São Paulo. Diz a carta: em resposta ao seu convite para participar de um programa de debates com os demais candidatos à Prefeitura de São Paulo no próximo dia 10, em promoção conjunta com o jornal Folha de São Paulo, convite esse já informado antecipadamente pelo ilustre jornalista Boris Casoy, solicito transmitir à sua equipe, aos seus telespectadores e aos leitores daquele jornal, um fato ocorrido de suma gravidade, impeditivo da minha presença. Continua o senhor Jânio Quadros. Primeiro, o senhor Henrique Cardoso, candidato do governador Montoro e do seu partido, agrediu-me verbalmente com o propósito soez de prejudicar minha candidatura a prefeito. Agressão essa continuada em outdoor, 1.800 espalhados em São Paulo. Segundo, a agressão inominável, que envolve um honrado nome de família, levou-me a oferecer queixa-crime contra aquele senhor. Terceiro, para espanto geral, o homem que me agredia como candidato refugiou-se de forma ignóbil nas suas imunidades parlamentares. 4. Com relação aos painéis de parede, em data de ontem, o Tribunal Regional Eleitoral determinou a imediata retirada dos mesmos, reforçando o meu pedido de queixa-crime contra o candidato oficial. Quinto, em decorrência, sinto-me impedido moralmente de estar no mesmo recinto em que se encontra o senhor Fernando Cardoso, hoje réu, até porque o meritíssimo juiz decidiu enviar para exame e decisão do Supremo Tribunal Federal, onde espero ver o mesmo Fernando Henrique Cardoso condenado à pena de prisão. Sexto e último, anexo para conhecimento de Vossa Senhoria a publicação do teor da queixa-crime e da decisão do magistrado, respectivo, remetendo os autos à instância superior. Assinado, Jânio Quadros. Essa carta é datada do dia 7 de novembro de 1985. O tempo de leitura desta carta ele foi cronometrado e o candidato do PMDB, Fernando Henrique Cardoso, tem, nesse momento, o mesmo espaço para oferecer a sua resposta, já que foi nominalmente citado aqui. Pois não me surpreende que o senhor Jânio Quadros repita o gesto. Há pouco, no debate com o Estado de São Paulo, fez a mesma coisa. De tão cansativo em suas repetições, se ele pudesse chegar a prefeito, o que não ocorrerá, renunciaria, porque repetiria outra vez a mesma cena. Trata-se de uma montagem. Em primeiro lugar, eu não o ofendi. Eu explicitei alianças. Chamei-o, se não me falha a memória, de Jânio Neto Maluf da Cruz, ou algo assim, referindo-me a apoios que ele recebeu de Jânio Quadros, de Delfim Neto,
de Newton Cruz. Poderia acrescentar agora, diria, Dias da Cruz, Erasmo Dias. É ele quem tem um pouco, e aí eu o felicito, de acanhamento de receber o apoio de tudo que houve de passado que nós, a partir da luta com as diretas, conseguimos afastar no Brasil. Não o ofendi, explicitei apoios. Não é verdade, mentiu o senhor Jânio Quadros pela segunda vez, primeira vez na resposta ao Estado, segunda vez agora no Globo, ao dizer que eu me refugiei em imunidades parlamentares. Fiz exatamente a mesma coisa que ele, quando governador, ou quando foi processado por atos de governador, que remeteu a um tribunal especial que julga governadores. O senhor Jânio Quadros, montando este golpe, enviou uma queixa-crime contra mim a uma instância, a uma vara que não é adequada, porque como senador eu tenho que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor conclua, por favor, senhor. Portanto, não recorri a imunidade alguma. E não há 1.800 outdoors. E os outdoors apenas repetem o que São Paulo todo sabe, que Jânio, Delfim e Maluf estão do mesmo lado. São Paulo vê assim que tipo de candidato é o senhor Jânio Quadros e que lástima para todos nós. Voltarmos a esse passado. Os mesmos truques, os mesmos golpinhos, tentando simplesmente fugir ao debate. Eu gostaria de poder dizer cara a cara a ele o que direi daqui a pouco. Bem, agora vamos apresentar aqui os senhores, os nossos debatedores dessa noite. Carlos Nascimento, é importante ressaltar que o ex-presidente... Perdão, um momento. Perdão, o senhor terá um momento para responder. Perdão. Citou nominalmente. Candidato do PT, por favor. Por favor. Eu não vim aqui para assistir. O senhor será perguntado conforme foram estabelecidas as regras do debate. Trata-se de uma resposta que era necessária porque o candidato do PMDB foi citado nominalmente nesta carta. Com licença, eu continuo apresentando os nossos debatedores. O jornalista Enio Pesce, da Rede Globo de televisão, estará conosco debatendo esta noite. O analista político... Perdão. Senhores, dão licença, por favor. Eu pediria ao senhor que modere a sua linguagem. E eu gostaria de continuar apresentando os nossos debatedores. Os senhores terão a hora para falar. O Enio Pesce é o nosso comentarista político da Rede Globo. Estará conosco participando da mesa. O André Singer, analista político da Folha de São Paulo. Carlos Tramontina, repórter da Rede Globo, que vem acompanhando essa campanha política desde o seu início. E o jornalista Boris Casoy, que é o editor da coluna Painel, da Folha de São Paulo. Eu pediria aos senhores candidatos, por favor, que moderem, porque nós estamos apenas começando. E o ato de bater na mesa, em especial, eu pediria ao senhor que não repetisse. Ok. Eu considero uma deselegância não só para com os presentes, como para os telespectadores. Muito obrigado. Com licença, o senhor terá o seu momento de falar, não há dúvida. Bem, nós devemos informar que nessa primeira etapa do nosso debate dessa noite, todos os candidatos aqui presentes poderão falar. A cada um deles será feita uma pergunta pelos nossos debatedores. Depois nós teremos uma segunda rodada, onde cada debatedor vai escolher os candidatos a quem quiser fazer as suas perguntas, segundo os critérios jornalísticos. Nós vamos começar então a primeira etapa do nosso debate. E começamos pelo companheiro Enio Pesce. A primeira pergunta, já que está tão ansioso para falar, é exatamente ao deputado Rui Couto. Deputado, o senhor fez a sua carreira no antigo MDB e depois no PMDB. Não achou espaço, brigou com o partido, está num partido novo, o Partido Libertador. Eu lhe pergunto agora aquilo que o telespectador... Partido Liberal. Liberal. Libertador, desculpa. Obrigado pela Liberal. correção. É que se trata de um partido novo. Isso. E sem nenhum desmerecimento à legenda, realmente eu troquei o nome. Mas, já que o senhor estava tão ansioso para falar, eu vou lhe fazer a pergunta que o telespectador lhe faria, se pudesse. O senhor acha realmente que ganha a eleição? Se eu ganho eleição? É igual, nós estamos dentro da mesma luta, dentro do mesmo barco. Todos. O dia 15 ainda não chegou. Eu não me convence que a imprensa, que os jornais, as televisões e os ibopes, naturalmente isso é opinião agora do povo. No dia 15, depois das 6 horas da tarde, quando encerrarem, às 5 horas da tarde, quando encerrarem as urnas, é que nós vamos examinar se ganhamos ou não a eleição. O povo de São Paulo é que vai votar. Não é a imprensa de São Paulo que quer naturalmente até preterir os novos partidos. Me perdoe, meu caro Enio Pesce, você sabe que eu tenho pela imprensa
Se eu quisesse preterir, eu não lhe faria O perguntas. Partido Liberal... Não é... O senhor vai desculpar. Perdão, eu pediria ao senhor que respeitasse. A nossa pergunta está sendo endereçada ao candidato Rui Codo. No tempo que lhe for determinado, o senhor poderá falar. Não é generosidade dos senhores. Perfeito. Porque sem a nossa presença, os senhores não poderiam fazer esse debate. Tanto é assim que o senhor foi convidado e está aqui presente para a honra de todos nós. Eu pediria apenas que o senhor respondesse no tempo que lhe for determinado. E eu lembraria um detalhe que eu não lembrei, que é o seguinte: nessa primeira rodada, os senhores candidatos têm o tempo de 1 minuto e meio para oferecer a sua resposta. Eu pediria a todos que, por favor, respeitem esse tempo. O senhor pode continuar. Mas, meu querido amigo Enio Pence, você sabe que o futuro só a Deus pertence. Eu acredito em Deus, acredito no povo de São Paulo, e justamente o dia 15 vai chegar. Nós levamos uma mensagem ao povo de São Paulo, uma mensagem sadia. Nós não brincamos com o povo de São Paulo. Nós, com 3 minutos e 45 segundos, inclusive impetrei um mandato de segurança, porque fala-se em democracia, e onde está a democracia dos novos partidos? Como construir a democracia nesse país sem partido? Perdão, o seu tempo já está encerrado. Eu passaria a próxima pergunta ao André Singer, da Folha de São Paulo. Eu gostaria de dirigir a minha pergunta à candidata Ana Rosa Tenente. Ana Rosa, vamos pensar numa situação hipotética. Se por acaso o seu partido ainda não existisse, em que candidato desses que se candidataram nessa eleição a senhora votaria? Olha, eu posso até expressar a opinião da grande maioria dos militantes do Partido Humanista. Certamente não estaríamos votando em nenhum dos partidos que se apresentaram. Se fosse o início da campanha, a gente talvez estivesse esperando a oportunidade de alguma força que aparecesse e que expressasse os interesses e as aspirações que a grande maioria da população está esperando. A população jovem, as mulheres, os trabalhadores estão buscando um espaço de participação efetiva. Dentro do quadro que se apresenta hoje, eu acho que a existência do partido é a resposta a isso. Resposta a essa decadência, essa falta de imaginação, essa falta de juventude e contra essa monopolização do poder que existe hoje no quadro político. A senhora anularia seu voto, então? Eu anularia. Ok, passamos agora para o Boris Casoy, da Folha, que fará a próxima pergunta. Minha pergunta é ao senador Fernando Henrique Cardoso, candidato do PMDB. Senador, nos últimos dias, a sua propaganda eleitoral na televisão, no horário gratuito do TRE, tem focalizado com insistência o problema do abastecimento. E tem afirmado o senhor que irá ressuscitar a Secretaria de Abastecimento extinta ao tempo do prefeito Olavo Setúbal. E tem afirmado também que irá fazer todo o possível para levar alimento mais barato à mesa do paulistano, especialmente às camadas menos favorecidas da população. Eu gostaria de saber, e eis a minha pergunta, se o senhor conhece o preço de alguns gêneros alimentícios de primeira necessidade. Se o senhor sabe o preço de 1 litro de leite, de meio quilo de café, de 1 quilo de feijão, de 1 quilo de arroz, de um pãozinho. Por gentileza, senador. Olha, eu vou dizer a verdade. Esses preços são variáveis e eu não sei, nesse momento, o preço disso ou daquilo. Poderia dizer alguns preços, mas não acredito que essa pergunta tenha procedência. Pelo seguinte, eu sei que todos esses produtos e outros mais, do ponto de vista do bolso do trabalhador, são caros, especialmente da família da periferia. E para quem faz a proposta, minha proposta não diz respeito a qual é o preço. A proposta diz respeito ao seguinte: tudo que eu sei, e são pesquisas que mostram, é que o preço médio para a camada mais pobre é mais alto que para a camada mais rica. Por quê? Questão da distribuição do produto. Então, para isso, eu não preciso saber o preço, eu preciso ter energia, distribuição, decisão e fazer com que, efetivamente, a oferta seja mais rápida. Como é que se faz a oferta mais rápida? Aproveitando a rede de varejistas, treinando-a melhor e colocando à disposição da população locais onde seja possível, sob o controle da Secretaria de Abastecimentos, fazer uma cesta básica de alimentos que tenha preço uniformizado e que sejam mais baixos. De modo que, ao invés de cair numa resposta que seria, eu digo de cara, não sei, ao invés de cair numa resposta que seria mentirosa, eu prefiro lhe dizer com toda sinceridade que só sei que a minha ação será direta no sentido de que os preços sejam equalizados, Ok, não senador. fiquem diferentes como são hoje. O repórter Carlos Tramontina fará a próxima pergunta, por favor. A minha pergunta é para o candidato Rivailde Ovidio. O candidato Rivailde Ovidio usou quase todo o tempo a que tinha direito ao fazer a propaganda gratuita pela televisão, fazendo acusações ao governador do estado e ao prefeito. O
o senhor pouco apresentou de planos, de projetos para melhorar as condições de vida da população e melhorar a cidade como um todo. Nós temos informações seguras de que o senhor atacou o governador e o prefeito porque o senhor teria feito um acordo com o candidato do PTB e, no caso de uma vitória do candidato do PTB, o senhor ia ocupar uma diretoria da Paulistur. O senhor confirma isso? Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer ao senhor que o senhor efetivamente não assistiu os meus programas na televisão e no rádio. Em apenas 2 oportunidades, eu cobrei o governador do estado no que diz respeito à segurança de São Paulo. Com relação a essa infâmia da qual o senhor se tornou porta-voz, de boa ou má fé, isso agora pouco me importa, eu pura e simplesmente não lhe respondo. Em relação à infâmia do qual eu sou porta-voz, eu só tenho a dizer que as pessoas que nos informaram são pessoas do maior respeito, as informações foram checadas. Mas o senhor traga por escrito. Tanto são. Para que eu possa pôr na cadeia os que por que o senhor não responde? Ou o senhor, como no caso de uma vitória do candidato do PTB, o senhor renuncia a este cargo? O senhor me traga um documento assinado. O senhor assume de público o compromisso de não assumir este cargo em caso de uma vitória do candidato do PTB? O senhor me traga. O senhor tem que assumir com a população. O senhor tem que assumir com a população que está assistindo. O senhor assume o compromisso para quem está assistindo o senhor de que no caso de uma vitória do candidato do PTB, o senhor não assume? O senhor me acusa de ter negociado uma vaga na Paulistur? Eu sou candidato a prefeito de São Paulo, não sou candidato a funcionário público. Vamos passar para a nossa próxima pergunta. Para que eu possa pôr ou ao senhor ou aos subscritores da cadeia. Vamos passar a nossa próxima. A nossa próxima pergunta será feita pelo Enio Pes. Vou fazer a pergunta ao Dr. Francisco Rossi. O senhor já foi prefeito de Osasco e foi deputado federal. Foi até bem votado em Osasco. Agora, aqui em São Paulo, o senhor realmente está fazendo campanha para vencer a eleição? O senhor está esquentando as turbinas para uma eleição do ano que vem, quem sabe para a Assembleia Constituinte? Eu estou disputando a eleição aqui em São Paulo para ganhá-la. E nós sentimos um crescimento muito grande de nossa candidatura em cima dos indecisos e também daqueles que eventualmente pensam que já se decidiram. A grande verdade é que o nível da campanha baixou de tal forma que o telespectador já viu aqui uma amostra. O senhor Jânio Quadros manda uma carta explicando a sua ausência, que não explica absolutamente nada, e o senhor Fernando Henrique Cardoso recebe um espaço que, no meu entendimento, não caberia aqui. E os dois se colocam em um campo que não está sendo apreciado pela opinião pública, com retaliações, com troca de acusações, e eu gostaria de saber o que é que eles têm em termos de propostas para a população. E eu tenho uma proposta. Estou disputando a eleição para a prefeitura, e tenho plena convicção que no dia 15 eu estarei disputando de igual para igual com os chamados candidatos dos grandes partidos, aqueles que dizem que já ganharam, e alguma coisa deve estar errada nessa história, porque só existe uma cadeira e todos estão dizendo que já ganharam. O povo vai dizer no dia 15. E eu creio que estarei disputando, repito, de igual para igual com os chamados grandes candidatos, que de grande realmente eu não vi nada até agora. Bem, eu apenas esclareceria ao senhor que a carta foi respondida pelo senador Fernando Henrique, porque ele foi citado nela, e se alguém tivesse mandado uma carta citando o senhor, seria concedido o mesmo tempo, apenas por uma questão do direito de defesa. Eu passo a nossa próxima pergunta ao André Singer. Minha pergunta é dirigida ao vereador Antônio Carlos Fernandes. Vereador, o slogan que o senhor tem defendido na sua campanha, basicamente de descentralização e participação. Esses mesmos lemas estão incorporados a alguns dos programas dos partidos mais antigos e com maior densidade eleitoral. Eu pergunto, por que o senhor não está num desses partidos e sim decidiu ser candidato pelo PMC? É para ganhar projeção pessoal nessa eleição? Companheiro Singer, a ideia da descentralização e participação, ela hoje está incorporada numa mensagem do Partido Municipalista Comunitário. Eu pertenci durante 15 anos, tive a honra de pertencer, de ter sido colega de partido de um homem ilustre como o senador Fernando Henrique Cardoso, governador Franco Montoro,
E o governador Franco Montoro fala muito em participação. Mas uma ocasião eu tive a oportunidade de falar a ele. Senador, quando ele ainda era senador, na sua residência. Senador, o senhor fala em participação, mas o que nós temos que dar é um instrumento de participação à comunidade. E como eu não consegui isto no MDB, e não me filiei ao PMDB, fui me filiar ao PTB, e no PTB, pelo qual fui eleito, também não consegui fazer com que o partido sensibilizasse pela descentralização e participação, nós criamos, junto com os comunitaristas de São Paulo, um partido calcado nesta ideia fundamental de dar ao Brasil um novo tipo de organização social. Ok, agradeço e aproveito para informar que o nosso PBX, nesse momento, o aparelho telefônico, a central telefônica da Rede Globo, está congestionada. Nós pedimos àqueles que estão tentando ligar para cá que tenham um pouquinho de calma, porque vão conseguir falar. A nossa próxima pergunta eu passo ao Carlos... Deixa-me ver. Não, é o Boris Casói. Minha pergunta é ao candidato Armando Corrêa. Senhor Armando Corrêa, o senhor tem afirmado que o senhor é o candidato dos explorados. E, do outro lado, estão os exploradores. E, na propaganda gratuita, o senhor insinuou que, por trás dos demais candidatos, há exploradores. Eu gostaria que o senhor citasse os exploradores, desse nome aos bois, já que até hoje o senhor não o fez. Muito obrigado, Mário, pela indagação. Realmente, eu tenho dito que essa informação é colhida, inclusive, nas páginas das Folhas de São Paulo, que eu leio diariamente. Devo dizer que eu sou candidato dos explorados, porque nós estamos numa sociedade... O senhor vai terminar o seu tempo e não vai dar os nomes. Sim. Eu estou numa sociedade nomes, em que a exploração está aí evidente. Agora, os candidatos exploradores são aqueles que recebem o apoio da Federação Nacional de Banco, que é o Eugênio Quadros, é o Fernando Henrique, que recebe o apoio da Federação Nacional das Indústrias de São Paulo, e está gastando 800 bilhões aqui só em outdoor. É uma tarada, Suplicy, que de explorador passa a ser pelego dos trabalhadores, já gastou aqui 146 bilhões de outdoor. Esses são os exploradores. Eu sou candidato dos explorados, dessa sociedade sofrida, que produz a mais-valia para acumular na mão daqueles que não foi quem trabalhou. Essa é a razão da minha. Inclusive você são explorados. Ou não são explorados? Não querem assumir a condição de explorados. Eu assumi. Eu sou explorado, sou candidato de explorados, numa sociedade de explorados, vinculado a uma minoria de exploradores relacionados com a sociedade mundial. O Carlos Tramontina... Está esclarecido, meu caro Boris? Eu lhe aprecio muito e gosto muito. O senhor será perguntado, eu pediria ao senhor, deputado Suplicy, perfeito. O senhor, como logo depois da pergunta do Tramontina, a última pergunta será ao senhor, o senhor terá o tempo para responder essa afirmação. Tramontina. A minha pergunta é ao candidato José Maria Imael. O senhor terá o tempo necessário para responder a sua pergunta e essa afirmação que foi feita sobre o seu nome. Tramontina. A minha pergunta é para o candidato José Maria Imael. Na propaganda pela televisão, senhor Imael, o senhor sempre atacou o que chamava os políticos profissionais, aqueles que fizeram carreira parlamentar. Mas o senhor também, de certa forma, o senhor vive essa vida política. O senhor foi candidato a deputado em 82, não se elegeu, depois o senhor entrou no PDT, agora o senhor foi formar o PDC. Por que os outros políticos são os profissionais e o senhor não? O senhor é amador? Tramontina, eu vou lhe responder. Eu não me considero um político amador. Eu me considero um político autêntico. Sem demérito dos demais, Tramontina. Agora eu quero lhe fazer a você uma pergunta. Como você propalou uma notícia de que o PDC estaria procurando o PT para fazer uma coligação? Desmentida esta notícia, no dia seguinte você deu um desmentido malicioso, insinuando que este acordo havia. E necessitou uma carta protocolada do PDC para que a Globo, no programa SPTV, desmentisse essa notícia totalmente sem fundamento. Eu pergunto a você, Tramontina, que espécie de jornalismo é este? Esse é um jornalismo de alto nível. Não é de alto nível. Por favor, o senhor respondeu, agora o senhor me permite responder a pergunta que o senhor fez.
Pois não, responda. As informações foram passadas por pessoas da executiva do Partido dos Trabalhadores. Nós temos aqui o candidato Suplicy, eu peço a ele que diga quais são essas pessoas e como esse assunto chegou. E eu acho que o senhor deveria conversar, talvez, um pouco mais dentro do seu partido. Quem procurou o Partido dos Trabalhadores foi alguém da executiva do seu partido. Jornalista Tramontina, está aqui o candidato do PT. Vamos esclarecer de uma vez por todas essa questão. O seu candidato a vice, Celso Kassab, é quem fez consultas, fez os primeiros contatos com o Partido dos Trabalhadores. É mentira, uma afirmação sem fundamento pode dizer da sua parte. Quantas vezes quiser. E o senhor, como jornalista responsável, não tem a condição de fazer uma afirmação desta quando o meu vice está ausente. Ok, passamos à nossa próxima pergunta, o Enio Pes. A pergunta... Será endereçado ao senhor. Eu ia fazer uma pergunta ao deputado Suplicy. Por uma questão de equidade. Deputado, me permita, eu ia fazer uma pergunta que não... Espera um pouquinho. Deputado, por gentileza, por favor, eu ia pedir ao Nascimento que lhe assegurasse o direito de resposta antes da minha pergunta. Antes da pergunta, então. Porque quando o senador Fernando Henrique foi citado nominalmente, foi dado direito à sua palavra de pronto. Eu fui citado de novo agora. Bom, mas eu... Todas as vezes nós fomos citados, eu peço a palavra também. Porque no seu caso... Mas no meu caso é uma ataque senhores, direta. Não, no todos seu os caso... candidatos diretas... Olha, um momento. Porque foi feito... Por favor, deputado. Foi feita uma acusação caluniosa. Deputado, Então, o senhor vai me obrigar a chamar os comerciais, Não. o que eu não queria fazer. Vamos estabelecer uma coisa. O Enio Pes vai fazer uma pergunta ao senhor, e o senhor terá depois o tempo que quiser e necessário. Nós teremos ainda uma outra rodada de perguntas para o senhor responder o que for necessário. Enio, por favor, dando ordem ao debate, por favor, faça a sua pergunta. Se assim for feito, será uma discriminação contra o PT, mas eu aceito, se for assim. Deputado, todos os candidatos foram citados aqui. Não. O senhor terá todo o tempo necessário para falar. Cada candidato citado terá o direito de esclarecer. O Fernando Henrique poderá esclarecer se ele tem ou não o apoio da Fiesp. Ou de empresários da Fiesp. O que ele foi citado. Ok. Foi citado. Ok, pelo nós vamos chamar Armando os nossos Correia. comerciais, por favor, e voltamos em seguida. Momento Histórico, uma página dos 60 anos do Globo. Quinta-feira, 21 de abril de 1960. Brasília inaugurada. Grandes festas assinalam hoje a instalação da nova capital da República no Planalto e a criação do Estado da Guanabara. Solenidades do Rio e em Brasília emocionam todo o país. Emoção que foi a tônica das reportagens do Globo na cobertura daquele momento histórico. O Globo, 60 anos de informação. Vai ser dada a largada para o Grande Prêmio Pestalozzi. É a sua chance de ajudar as crianças da Sociedade Pestalozzi de São Paulo e concorrer a 5 carros 0 quilômetro. Compre seu bilhete em todas as lojas que exibirem este cartaz. Custa só 15 mil e o sorteio é pela Loteria Federal do Natal. Participe do Grande Prêmio Pestalozzi e acelere suas emoções. São Paulo, a hora do voto se aproxima. Dia 15, a Globo acompanha a maratona dos candidatos. A briga pelo voto na boca da urna. Desde as primeiras horas da manhã, a movimentação dos eleitores na capital, em Cubatão, em São Sebastião. Flash ao vivo dos principais acontecimentos. E durante toda a noite, a marcha da apuração voto a voto. Resultados imediatos. A reação dos candidatos, a análise dos especialistas. E na madrugada do dia 16, a primeira entrevista ao vivo com o novo prefeito de São Paulo. Eleições 85, plantão permanente. O voto de São Paulo na Globo. Oferecimento Whisky Passport, legítimo Scotch importado. E Tostines, o biscoito sempre fresquinho porque vende mais. Nós lembramos aos senhores que esse debate será publicado na íntegra no dia 12 num caderno especial do jornal Folha de São Paulo. O Enio Pes faz agora a sua pergunta. É o deputado Suplicy. Deputado, no horário gratuito do PT, eu vi várias vezes o senhor afirmar que faria uma eleição para os administradores regionais. Na minha cabeça, pelo menos, sobrou uma dúvida. Como é que o senhor quer fazer isso?
Quer dizer, qual é o mecanismo da eleição? Porque se for para eleger através do Tribunal Eleitoral fiscalizando, contando e conferindo, eu acho que precisa mudar a lei. Se o senhor quiser usar um outro tipo de colégio eleitoral, vamos dizer comunidade, eu gostaria de saber como o senhor vai fazer. Qual é o mandato dessas pessoas que assumiriam o lugar dos administradores regionais atualmente nomeados pelo prefeito? Eu gostaria de, em primeiro lugar, prestar uma homenagem aos jornalistas que, há cerca de 28 anos, criaram em São Paulo um programa de televisão denominado O Céu é o Limite. Aurélio Campos e Túlio de Lemos. Naquela oportunidade, as pessoas tinham que responder, em 30 segundos, perguntas tão complexas como se cura o câncer, em apenas 30 segundos. Como nós aqui vamos ter perguntas muito complexas, eu até trouxe, para marcar o tempo, uma ampulheta para aqui ajudar. Agora, o NPS disse que iria me dar a oportunidade de esclarecer primeiro a acusação caluniosa que me foi feita por um dos candidatos. E, em primeiro lugar, quero ter esse direito de esclarecer que o Partido dos Trabalhadores é o primeiro e único até agora que, a cada 3 semanas da campanha, apresentou o quanto gastou. E de agosto até 20 de outubro, gastou 469 milhões de cruzeiros e isso aproximadamente arrecadou. Nesses gastos, houve 40 milhões de cruzeiros para outdoors. Essa é a informação correta. O candidato que fez essa acusação não percebe que quando, mesmo o Matarazzo Suplicy, resolve, por uma questão da sua consciência, solidarizar-se com a causa dos trabalhadores, da construção de um país muito mais justo e de apresentar para São Paulo, porque o seu partido assim decidiu, propostas de administração a mais aberta possível, com a eleição direta dos administradores regionais, que serão eleitos conforme proposição. Deputado, o senhor já excedeu o seu tempo. Diversas entidades de classe, mas não ia o moderador dar a oportunidade? Sim, mas eu pediria ao senhor, por favor, que fosse diretamente ao centro da questão. O senhor faz um preâmbulo muito demorado. Não. Houve uma acusação sobre gastos de campanha. O moderador, eu pediria ao senhor que respondesse. O moderador assegurou-me no intervalo que sim, mas dentro de um tempo limite, deputado, por favor. Senão só o senhor vai falar. Eu pediria então a sua compreensão o seguinte. O senhor considera respondida a questão dos gastos do PT? Sim, agora estou entrando na pergunta do NPS. Então eu lhe daria 1 minuto para o senhor responder essa pergunta, por favor. Então, conforme o professor Dalmo Dallari, jurista, já teve a oportunidade de explicar à opinião pública, nós iremos convidar, e já estamos convidando, a OAB, a Comissão Justiça e Paz, a Comissão Centro de Defesa de Direitos Humanos, os sindicatos em São Paulo, os partidos políticos, para apresentarem sugestões sobre como iremos fazer esta eleição direta do administrador regional. Ademais, a nossa ideia, no caso do administrador regional não se portar adequadamente, é que tenha a oportunidade de uma nova eleição, conforme o sistema de recall ou o sistema de outra eleição que já existe para inúmeros cargos públicos nos Estados Unidos. Ok, obrigado. Eu passo a nossa próxima pergunta ao André Singer. Eu gostaria de fazer a pergunta ao senador Fernando Henrique Cardoso. O senhor tem dito ao longo da campanha, senador, que o prefeito Mário Covas fez muito por São Paulo, mas que é preciso fazer mais. Eu lhe pergunto, o que há de errado com o atual prefeito que não consegue fazer esse mais? Bueno, embora eu não possa aceitar a formulação maliciosa do que há de errado, eu posso dizer o que há de objetivo. Quais são as razões pelas quais mais às vezes não se pode fazer. O prefeito Mário Covas assumiu a prefeitura e encontrou uma situação de muita escassez de recursos. Ele teve que gerir a escassez. Geriu muito bem. Fez o máximo possível, fez mutirões, calçou ruas, fez escolas, fez creches, mais que nenhum prefeito desde o tempo de Faria Lima. Entretanto, o que pode fazer mais é que São Paulo precisa hoje de mais recursos, precisa gritar mais forte por uma reforma tributária. E hoje nós temos, a vários níveis, no governo do Estado, no governo da República, todos esses níveis estão com o PMDB. Então, eu, eleito prefeito de São Paulo, terei mais recursos, mais possibilidades de influenciar em decisões federais que vêm a São Paulo
pode trazer recursos para São Paulo. Ok, senador. Senador, perdão, senhores permitam que ele termine, porque ele ainda tem tempo, ele tem mais 30 segundos para falar. Eu estou realmente, talvez tão impressionado quanto o telespectador, com a incapacidade do debate, a impossibilidade do debate por uma ansiedade de falar. Cada coisa a seu momento. Eu estou dizendo qual é a razão pela qual... Em conclusão, a conclusão é minha. Quem fala sou eu, a conclusão é minha, a responsabilidade é minha. Senador, por gentileza, por favor. Não é possível. Por gentileza, senador, conclua o seu raciocínio. Concluindo, eu acho que eu tenho condições de fazer mais, porque nós temos 3 níveis de poder, municipal, estadual e federal, à nossa disposição. Segundo, que aprendemos. E aprender é bom. O PMDB acumulou experiência e hoje pode dar mais um passo. É por isso que podemos fazer mais em São Paulo, mais do que Mariucovski muito fez. Ok. Boris Casoy, por favor. Gostaria de perguntar ao Eduardo Suplicy, que é o candidato dos trabalhadores, já que o senador Fernando Henrique Cardoso, que eu pensei mais identificado com as questões populares, não conseguiu responder, se ele sabe o preço de 1 quilo de feijão, um saco de arroz de 5 quilos, meio quilo de café e um pãozinho. O senhor sabe ou o seu mordomo que compra em casa, deputado Suplicy? Não, eu muitas vezes compro o pão, então ainda... Mas eu realmente costumo comprar o pão, mas aos domingos, quando vou para casa, porque... O preço não muda, é o mesmo preço? Então o preço de um filão de... pode ser da ordem de até 3, 5 mil cruzeiros. E o feijãozinho e o arroz? O feijão não tenho comprado, Boris. Uma bengalinha de pão custa 1.400, viu? Então, depende da padaria em que você compra, da qualidade do pão. Eu não compro na Rua Augusta. Bom, são as padarias populares que cobram 1.400 cruzeiros, um pãozinho custa mais ou menos 250. Eu talvez, não sei se algum dos candidatos saiba quanto custa 1 quilo de feijão, meu Deus do céu. São todos identificados com a pobreza, com os explorados. Quanto custa 1 quilo de feijão? Boris Casoy... É um absurdo. Você percorre a periferia... Boris Casoy precisa compreender da responsabilidade que tem uma pessoa que hoje atua como candidato do Partido dos Trabalhadores, que nesses últimos 6 meses tem percorrido as ruas de São Paulo, não tem feito propriamente compras, porque essas atribuições têm sido feitas especialmente pelas pessoas como a sua própria mulher. Aliás, conclua, por favor. Aliás, deputado, a chapa que Vossa Excelência constituiu de assessores e secretários, na minha impressão, não tem nenhum trabalhador manual, não tem nenhum operário, só intelectuais. Vai ser o PTI, o Partido dos Trabalhadores Intelectuais. Boris Casoy fez uma outra pergunta. O senhor está muito distante. Boris Casoy, que é um trabalhador jornalista, assim como outros cientistas sociais e políticos, faz diferenças entre trabalhadores com a cabeça e trabalhadores com a mão. Eu não faço, quem faz é o PT, que não colocou Partido dos Trabalhadores, operários na sua chapa. Você sabe, em casa, não faz essa diferença, considera todos os trabalhadores. Ademais, mas então onde estão os operários na sua assessoria, na sua secretaria? Durante o comício na Praça da Sé, se o jornalista Boris Casoy tivesse prestado atenção aos fatos dessa tarde, teria ouvido que no comício expliquei que nós do Partido dos Trabalhadores e eu próprio convidei 2 líderes sindicais de grande expressão para a equipe do governo, Luiz Guxiquem, presidente do Sindicato dos Bancários, e Jorge Coelho, presidente estadual da CUT, que é trabalhador das indústrias químicas. Ok, deputado, o seu tempo já terminou. Boris, com licença, eu vou passar ao Tramontina para a próxima pergunta. A minha pergunta é para o senador Fernando Henrique. Senador, o senhor recebeu adesões de 2 partidos, do PSB e do PDT. Normalmente em política, a gente sabe, a história prova isso, que normalmente quando um candidato desiste da disputa em favor de outro, para apoiar outro, e ao entendimento, ele passa normalmente a ter espaço junto ao outro partido, e normalmente também ele participa da administração, no caso do outro partido ser o vencedor da eleição. Que tipo de apoio é esse que o senhor recebeu do PSB e do PDT, e o que vai ser reservado para eles na administração municipal? Bom, não, efetivamente eu recebi o apoio dos 2, do PSB, do Roger Ferreira, e do PDT, do Ademar de Barros Filho. E a ambos eu disse a mesma coisa. E, aliás, de ambos ouvi também a mesma coisa. Que eu tenho dito a São Paulo inteiro, que o secretariado formarei eu, a partir, naturalmente, do programa, que aqui está, meu compromisso com São Paulo,
e que vou escolher livremente. Livremente até dentro do meu partido. Não tenho compromisso com nenhuma ala especificamente do meu partido, porque eu acho que chegou o momento de que efetivamente se faça uma escolha para um programa. Nenhum dos dois partidos colocou como questão a distribuição de cargos. Não houve loteamento de cargos e eu não aceitaria o loteamento. Foi pura e simplesmente uma aliança política, nos termos em que ela foi expressa em carta, só não li aqui porque para não ocupar demasiado tempo dos meus companheiros, carta do doutor Ademar de Barros, que explica essas razões, e também do PSB e do Roger Ferreira. Isso não quer dizer que na composição do governo eu não possa eventualmente escolher alguém desse ou de outros partidos ou sem partido. Ok, senador. Coordenado com o meu programa. Obrigado, Enio Pes. Eu gostaria de perguntar, ainda na mesma linha do apoio do ex-deputado Ademar de Barros Filho, senador Fernando Henrique, quantos votos ele vai trazer? Olha, eu não pensei em termos eleitoreiros. Eu tenho feito propostas amplas a São Paulo em termos de aliança política. Eu acho que para bem governar é melhor convencer do que vencer, quer dizer, vencer junto. Mas eu acredito que, somando o PSB e o PDT, uns 200 mil votos se acrescentarão à minha eleição, porque além dos votos próprios, há o efeito psicológico, se mostrar que realmente o que eu tenho dito e repetido, chegou a hora de nós nos unirmos para impedir o retrocesso, pelo menos nesses dois partidos que têm enraizamento popular e compromisso com a democracia, fez zero. Ok. Mas eu somaria 200 mil votos. Obrigado, o André. Eu gostaria de fazer a minha pergunta para o deputado Suplicy. Deputado, para alguns, a disputa eleitoral em São Paulo lembra o que aconteceu na Alemanha em 1932. Lá, os partidos de esquerda se dividiram e Hitler ganhou a eleição, embora tivesse apenas 37% dos votos. O senhor acha que o PT em São Paulo pode estar contribuindo para que algo semelhante aconteça aqui? Quem assistiu o comício festa hoje do PT na Praça da Sé, a maior festa popular depois da festa das diretas, do comício das diretas, pode ter certeza de que o PT vai tranquilamente para esta eleição. Aliás, como na fábula que há 2 meses eu me referi, do Esopo, que todos conhecem. Vocês lembram que eu falei de como, nessa eleição, haveria como, na fábula de Esopo, da corrida entre a lebre e a tartaruga. Havia uma lebre muito esperta, havia, aliás, diversas lebres espertas, algumas com um pouco de arrogância, nesta corrida, e há uma tartaruga que, com muita tranquilidade, vai caminhando, e vai chegar à vitória. Pois bem, já na eleição de 1982, no Rio de Janeiro, havia no início das pesquisas de opinião do PTB. Bom. O senhor pode concluir, deputado. Tá bom. Sandra Cavalcante, do PTB, despontou na frente, estava certa de que ia ganhar. Depois, Miro Teixeira, do MDB, o MDB despontou na frente, estava certa de quem ia ganhar. Nenhum dos dois ganhou. Dessa vez, quem vai ganhar em São Paulo, como na história da lebre e da tartaruga, é o Partido dos Trabalhadores. Ok. A tranquilidade, a sinceridade de propósitos e a vontade de fazer você feliz nesta cidade. Eu até agradeço a sua amável lembrança de ter trazido a original ideia de trazer a sua ampulheta, mas na verdade a gente tem um recurso mais moderno. Nós poderíamos colocar, por exemplo, um cronômetro no ar, como faz o Tribunal Regional Eleitoral. E o senhor veria que não há nenhum exagero da nossa parte. O senhor realmente estourou o seu tempo. Eu pediria à mesa agora que se lembrasse também dos outros candidatos que estão aqui presentes, né, dos partidos menores, e que a eles fizessem também algumas perguntas. Quem é que se habilita? O senhor coloca isso no sentido de que a mesa se lembrasse como se fosse uma deferência. Nós não estamos... Perdão, eu posso explicar ao senhor. Isso é uma farsa. Estão querendo que nós assistimos aqui a 2 candidatos. Não, eu gostaria... A lei eleitoral, nós somos convidados para um debate. Perfeito. Isso não é debate. Deputado, isso não é debate. Por favor. Isso é entrevista, é contra a lei. Perdão, não é contra a lei. Eu não assisto aqui. O senhor, deputado, por favor, o senhor pela segunda vez se exalta hoje e contraria até as normas da boa educação. Com razão e há muito tempo. Eu lembraria o senhor o seguinte, a mesa... O direito que eles falaram, 20 minutos por dia. E o nosso direito onde está? Onde está o direito de isonomia? O nosso critério, deputado, é jornalístico.
Aqui os debatedores fazem perguntas a quem eles acharem que devem fazer. E eu peço agora, e lembro à nossa mesa, justamente o que eu estava fazendo, pedindo à mesa que encaminhe, por favor, alguma pergunta. Veja bem, tanto é candidato o senhor Fernando Henrique Cardoso quanto a nós. Perfeitamente. Perfeitamente. Nós somos candidatos não em função da vontade de alguém. Por favor, a mesa. Nós somos candidatos em virtude da lei. Perfeitamente. A mesa, por favor. Nós vamos dar 20 anos para trazer a coisa do país. A mesa, por favor. Boris. Eu acho que eu tenho o direito de fazer pergunta como jornalista a quem eu bem entender. Nós vivemos um período de liberdade de imprensa. Eu vou fazer perguntas aos senhores, mas eu me permito, nesse instante, a fazer uma pergunta ao senador Fernando Henrique Cardoso, a quem eu ia fazer a pergunta. Em seguida, farei aos senhores. Não vou aceitar nenhum tipo de imposição. Nós vivemos num momento de liberdade de imprensa, de liberdade de rádio e televisão, e nós perguntamos a quem nós quisermos. Mas isso é uma coisa. O senhor já veio para fazer isso. E os senhores vieram para fazer isso. Os senhores vieram para fazer isso. Eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Eu vou fazer uma pergunta, por gentileza. Por favor, os nossos comerciais. Nós voltaremos em seguida. Nós recomeçamos o nosso debate com os candidatos à Prefeitura de São Paulo. Pela ordem, o Boris Casoy. Eu vou abrir mão de fazer pergunta ao senador Fernando Henrique Cardoso. Vou fazer uma pergunta ao senhor Armando Correia. Senhor Armando Correia, o senhor é candidato a prefeito de São Paulo, é pastor protestante. Como é que o senhor explica alguns processos que o senhor tem, inclusive por apropriação indébita, na 8ª vara criminal, na 10ª vara criminal, o senhor tem uma condenação à detenção por calúnia e difamação, condenado a 9 meses e 10 dias. O senhor tem alguns processos de algumas ações executivas e processos de despejo. Veja-se que a sua ficha policial é encantadora. É verdade. Como é que o senhor responde? Você nunca disse tanta verdade como disse agora, realmente. Processei um juiz venal e corrupto. Ele representou contra mim. Houve uma condenação de 9 meses de calúnia do quê? De um juiz que se venderam a outra comarca. Deus nomes. Fiz. Deus nomes agora. Fiz está feito. Quais são os nomes? Fiz está feito. Mas quais são os nomes? O tal juiz Afonso, não sei de que diabo, lá de Pinheiros. Então fiz e representei. E fiz com toda dignidade. E poucos jornalistas fazem o que eu fiz. E a apropriação indébita? A apropriação indébita foi uma marca de uma indústria que nós tínhamos, uma marca da disposição da pessoa, a pessoa não foi buscar e alegou que eu havia apropriado de uma máquina de fazer tijolos. É isso aqui a situação. E as vocês estão vazios. E as suas executivas? Ah, sim, as executivas é normal. Eu devia estar com as execuções, eu paguei e acabou a execução. Ok, vamos... Boris. E daí? Mas como ser humano? Boris, eu pediria... Eu sei que você deve, Carlos Nascimento deve, vocês devem, eu sei. Eu devo pago. Boris, eu pediria ao candidato, o senhor se considera satisfeito na sua resposta? Não, eu que devia estar satisfeito. Não, estou satisfeito. Okay. Então, o Tramontina, por favor, o Carlos Tramontina. Advogado, e serei processado quantas vezes? Eu não vou me calar diante da impostura, da indignidade, da incompreensão e do sacrifício que leva o meu povo, a minha gente e nossos explorados. O Carlos Tramontina, por favor, Boris. Você não graça comigo, porque eu não sou brinquedo. Isso é por favor, senhores. O Carlos... Por favor. Carlos Tramontina faz a nossa próxima pergunta. A minha pergunta é para o deputado Eduardo Suplicy. No debate anterior, promovido pela Rede Globo e pelo jornal Folha de São Paulo, o senhor defendeu a criação de uma guarda municipal. Na época, inclusive, o senhor não conseguiu esclarecer muito bem como é que seria essa guarda, os critérios de convocação, de treinamento e de comando desta guarda. Agora nós vemos nesses últimos dias o anúncio das propostas de governo do PT para a cidade de São Paulo, que não consta mais a criação da guarda municipal. O que aconteceu? Mudou a proposta, mudou o PT, a segurança não precisa mais da guarda aos olhos do PT? Exatamente, Tramontina. Lembre-se que foi no programa da RTC e do jornal O Estado de São Paulo que pela primeira vez eu mencionei que nos grupos de trabalho do Partido dos Trabalhadores estavam considerando a ideia da formação de uma guarda municipal. E no debate da Folha, eu disse que havia dificuldades com respeito ao treinamento dessa guarda. Eu disse que seria a partir de um amplo debate entre a população. Agora, ao mesmo tempo, dentro do Partido dos Trabalhadores, houve uma grande discussão a respeito desse assunto. E nós revimos essa proposição. Eu próprio debati com os grupos de segurança e disse que não achava prioritário, tendo em vista
todas as demandas que vamos ter na Prefeitura de São Paulo, a ideia de criar coisas muito mais importantes para atacar as raízes do problema de Seu tempo terminou, deputado. E nós achamos que será melhor exigir do governo estadual que cuide melhor da polícia, que a treine melhor, que seja um treinamento muito diferente, não Por favor, pelo deputado, Exército. seu tempo terminou. NPS, a próxima pergunta. Eu gostaria de perguntar ao doutor Armando Correia se esta eleição é a estreia dele eleitoral ou ele já disputou alguma outra eleição. Eu disputei a eleição para... Eu sou fundador do MDB, né? Depois apropriaram-se do MDB, PMDB, enfim. Mas eu disputei a eleição para deputado federal pelo PMDB, fui na vereador em São Paulo, tive 9.225. O senhor lembra quantos votos o senhor teve para deputado? Para vereador foi 9.225 votos. Para deputado federal foi 5.700 votos. E depois, pelo PMDB, eu tive 4.900 e tantos mil votos. Você queria saber mais sobre isso? Para deputado federal, o senhor teve pouco menos de 5 mil, dá 4.966. Eu falei 4.700, então temos aí 200 966, tudo Está bem. respondido, Enio? Não, eu queria indagar mais uma coisa. Pois não. Se o senhor é o candidato dos explorados, com esta votação, o senhor não está reabilitando a figura do explorador? Porque se num colégio eleitoral de 10 milhões só tem 5 mil explorados, isso aqui é um candidato. Realmente. Dizem que a imagem da pessoa é aquilo que ele pode projetar. Você então está projetando a sua imagem nessa colocação. Não é bem por aí. Disputamos uma eleição proporcional em que o poder econômico, você sabe, você o acompanha de perto, ele é evidente. Eu não tinha dinheiro para gastar, apenas permiti que registrasse meu nome, dei a minha colaboração ao partido. Agora, é uma eleição majoritária, em que nós temos um discurso, uma mensagem diferente de todos os outros demais candidatos. Então, por aí é que o nosso discurso chegou, foi longe, alcançou todo o segmento da sociedade, e eu digo mesmo que eu sou imbatível nessa eleição, contra a vontade dos senhores, dono da imprensa, o que ocupa tem um espaço na imprensa. Eu vou ganhar a eleição. Ok, a nossa próxima pergunta com o André Singer, da Folha de São Paulo. Queria dirigir a minha pergunta ao senador Fernando Henrique Cardoso. Senador, o senhor tem dito, ao longo da sua campanha, que por pertencer, repetiu aqui ainda hoje, por pertencer ao mesmo partido do governador do estado e do presidente da República, São Paulo terá mais facilidades. Eu pergunto ao senhor, essas facilidades não têm mais a ver com velha política do que com nova república? Não acredito. Eu acho que eu pertenço a um partido que justamente está mudando a face do Brasil em muitos aspectos importantes. Não se trata de um partido que tenha conservado, trata de um partido que mudou aspectos substanciais, está começando a mudar aspectos substanciais. No governo do estado, por exemplo, as prioridades sociais foram atendidas. Educação, saúde, segurança, o orçamento se voltou para esses setores. No plano federal, ainda agora, o presidente Sarney fez um discurso mostrando a nossa luta, a nossa resistência, para que nós próprios pudéssemos decidir o crescimento da nossa economia, não sendo limitados pelas imposições dos banqueiros internacionais. A economia cresce, se amplia a oferta de emprego, há uma mudança substantiva na relação também entre sindicatos. Agora mesmo, a última greve dos metalúrgicos foi uma greve na qual o governo garantiu o espaço democrático. Então não se trata da velha política. Eu não quero usar o argumento de que apenas quem é do mesmo partido deva ser eleito, porque seria um argumento contrário a um jogo mais aberto. Okay. Não uso esse argumento, Perdão, seu tempo mas eu acho que há terminou. vantagens, no meu caso, da eleição. O Boris Casoy fará a nossa próxima pergunta. Boris Casoy, por favor. Eu queria Pois não. perguntar... O Boris Casoy, perdão, a próxima pergunta. A minha pergunta é ao senador Fernando Henrique Cardoso. Senador, o senhor acredita em Deus? Essa pergunta o senhor disse que me ia fazer. Aliás, disse que não me faria. Porque Eu não disse nada, eu fiz uma vez no almoço. Não, perdão, no almoço, não foi sobre esse Mas debate. eu não disse faria ou não faria. Não foi sobre esse debate. É uma pergunta típica de alguém que quer levar uma questão que é íntima para o público. É uma pergunta típica de alguém que quer simplesmente usar uma armadilha para saber a convicção pessoal do senador Fernando Henrique, que não está em jogo. Eu devo dizer ao deputado Boris Casoy que esse nosso povo é religioso. Eu respeito a religião do povo. E na medida que eu respeito a religião do povo, as várias religiões do povo, automaticamente eu estou abrindo uma chance para a crença em Deus. E o Carlos Tramontina... A pergunta não foi respondida. A pergunta não foi respondida. De maneira alguma, a pergunta não foi respondida. Não se trata de uma armadilha, não se trata de uma convicção pessoal. O candidato José Maria Maior. Os trabalhos. Pois não. Senhor moderador, a Lei 7.332 estabelece que pode ser realizado um debate somente com a presença e a participação de todos os candidatos.
pelo que nós temos visto do debate até agora, não me parece que foi elaborado um procedimento que assegurasse uma equidade de participação dos vários candidatos. Eu consulto ao senhor moderador se não seria o caso de interrompermos por alguns instantes o debate para que se estabelecesse uma regra que permitisse essa equidade. Porque, caso contrário, ficará muito deselegante, por exemplo, da minha parte, ter que estar intervindo no debate apenas para assegurar o meu direito de participação, em igualdade de condição de todos os demais candidatos. Perdão, eu respeito, quero inclusive ouvir as suas respostas, mas eu faria realmente um apelo para que fosse restabelecida esta equidade em termos de oportunidade de participação. Muito obrigado. Perfeito. Eu acho a sua colocação muito justa, embora eu lembre que a lei fala em participação de todos, mas não em quanto deverá participar cada um. Este é um debate jornalístico e as perguntas são feitas pelo critério jornalístico. Mesmo assim, achando que todos têm que falar realmente, eu faço um apelo, portanto, à mesa que enderece algumas de suas perguntas aos candidatos que se sentem prejudicados. Por favor, companheiros. Eu queria voltar à questão formulada ao senador Fernando Henrique Cardoso. Boris, por favor, eu pediria que neste momento nós fizéssemos uma pergunta aos candidatos. Não, mas eu não considero respondida, eu só quero afirmar que eu não considero respondida a pergunta pelo senador Fernando Henrique Cardoso e não considero que a pergunta era uma armadilha nem foi Boris, por favor, Tramontina. Você na próxima, Boris, poderá reencaminhar na sua questão. Eu vou fazer então uma pergunta ao candidato Antônio Carlos Fernandes. O candidato é considerado da Câmara Municipal como o vereador mais folclórico. Nesses 3 anos de mandato não teve nenhum projeto aprovado. O senhor subiu à tribuna muitas vezes para reclamar da cota de gasolina a que o vereador tinha direito. O senhor apresentou projetos como, por exemplo, instalação de comedouros para aves nas árvores das praças, instalação de banheiros sanitários nos pontos de ônibus. O senhor acha que, tendo uma atuação legislativa como essa, tendo a oportunidade de lutar pela população, para que a população tivesse melhores condições de vida, e tendo uma atuação como essa, o senhor acha que o senhor convence o eleitor agora de que o senhor, eleito prefeito, vai fazer uma boa administração? Ô, companheiro Tramontina, eu me sinto, como vereador, realizado na Câmara Municipal. Sou um vereador que atende, desde o primeiro mês do seu mandato, 300 a 400 pessoas por dia. Atendemos 300 a 400 pessoas todo dia. Já percorremos toda a cidade de São Paulo. Não existe na cidade de São Paulo uma única vila, um único bairro que eu não tenha ido. Todos. Hoje mesmo eu tive em 6, 7 lugares. Sou um vereador que, podendo às vezes gozar um pouco, desfrutar um pouquinho da minha condição hoje, que eu nunca tive econômica, não me dou a isto. Não tirei sequer um dia de férias. Nem um dia de férias, Tramontina. O recesso, o meu gabinete, que tem 40 funcionários para atender a esta população, faz rodízio. E eu não fecho o gabinete. E tem mais uma coisa. Sou o vereador, na história de São Paulo, que mais requerimento faz e que mais despacha com o prefeito. Eu chego a despachar por mês 1000 pedidos ao senhor prefeito municipal. Ok, vereador. Me sinto um vereador realizado. O seu tempo terminou, eu passo ao NPS, por favor. Antes de fazer a pergunta, eu queria lembrar que essa lei invocada, 7.332, é isto, me parece? Ela obriga a convidar, a permitir a participação dos candidatos, mas não obriga nenhum jornalista a fazer pergunta a nenhum candidato. Eu estou dizendo isso porque eu perguntei para todos. Jornalista, peça, por favor. Foi feita uma rodada de perguntas iniciais em que os senhores todos falaram. Jornalista Rui Peço, por favor. Eu peço ao candidato Rui Couto que me permita responder. Isto esclarecido que a lei não me obriga a perguntar a quem quer que seja, o que me obriga é um dever de boa educação que eu estou cumprindo e eu não quero, pelo amor de Deus, por favor, deputado, me ouça, eu não quero, eu estou fazendo uma explicação e assim como ouço todas, quero que ouçam a minha. O dever de perguntar aos senhores, que foi feito na primeira rodada, eu o tenho cumprido. Agora, não há nenhuma obrigação legal de fazer perguntas. A obrigação legal é de trazê-los aqui. Nós vamos estabelecer, perdão, Enio, certo. por favor. Então agora vou fazer perguntas. Senhores, por favor. Senhores, por favor, nós vamos estabelecer então o seguinte critério. A partir de agora, respeitando a ordem dos presentes, Enio, por favor.
eu pediria a atenção da mesa e a atenção dos senhores candidatos. Nós vamos fazer perguntas a todos os candidatos pela ordem de colocação das bancadas. Eu pediria, então, nesse momento, que o Enio Pesce, que já tinha o direito da palavra, enderece a sua pergunta ao candidato Emael, que é o último, colocado na última bancada lá no final. E assim nós viremos progressivamente. Mas aí eu vou ficar para identificar, porque todos já estavam respondendo e alguns parecem na roda. Nós temos que ter um ponto de partida. O senhor me perdoe, a sua vez chegará. Eu pediria ao Enio que perguntasse ao candidato Emael, por favor. Com todo prazer, até porque eu perguntei para todos. Mas em todo caso, doutor Emael, o senhor é candidato do PDC, Partido Democrata Cristão. Não quero entrar em histórico dessa legenda tradicional no mundo inteiro. Eu quero saber o seu PDC especificamente o que é democrata e o que é cristão. 1 minuto e meio, por gentileza. O PDC, Partido Democrata Cristão, tem a sua nomenclatura em função dos pressupostos do seu programa. É democrata porque todo o pressuposto, todo alicerce do PDC está em cima dos postulados democráticos. E é cristão, na medida em que realmente o seu enraizamento filosófico-político está baseado nos princípios do Evangelho e nos princípios do cristianismo. Mas não se pode responder essa pergunta, Enio Pesce, sem fazer um retrospecto histórico, senão a pergunta fica incompleta. Só tem 25 segundos, então. Muito bem. Então, só para Enio, por favor, ele que conclua o facilitar, por favor, tem alguma coisa a ver com o PDC que já existiu no Brasil e foi extinto? Tem. O PDC de hoje obedece, em termos de princípios, os mesmos princípios que orientaram o PDC do passado, cujo traço, cujo tronco é o solidarismo cristão. Ok, muito obrigado. Eu perguntaria ao candidato Armando Correia, que acabou de responder uma pergunta, se o senhor renunciaria agora à sua vez para que fale o candidato Rivail de Ovidio, ou se o senhor faz questão de ser perguntado novamente. É questão de ser perguntado. Ok, então eu pediria agora, depois do Enio, nós temos o André Singer. Senhor Armando, há várias candidaturas que se colocam nessa eleição que têm uma origem cristã, entre elas aparentemente a sua. Eu pergunto, que diferenças existem entre elas que impediram uma união entre candidaturas que têm todas elas um mesmo fundamento cristão? Realmente, não houve um entendimento antes, André. Não houve um entendimento entre os candidatos. Talvez pudesse fazer uma postura, uma fusão desses partidos e sairia uma candidatura assim. Entretanto, o Partido Municipalista Brasileiro, e a minha candidatura especificamente, ela não é evidentemente cristã, ela não é evangélica. Ela é uma candidatura que tem um apoio também nesse patamar evangélico. E o Partido Municipal Brasileiro é uma proposta que se preocupa em chegarmos ao social mais na sua origem, na sua base. Eu acho que a dificuldade que ocorrera foi falta mesmo, foi a rapidez em que os partidos foram organizados. Então o senhor acredita que seria possível uma união entre os diversos candidatos? O senhor estaria disposto a apoiar alguns mais dos candidatos? Outros candidatos? Não, isso aí não. Poderá haver uma composição desses partidos no futuro. Nesse momento, não. As candidaturas colocadas são irreversíveis. Ok, obrigado. Eu peço ao Boris que encaminhe a próxima, por favor, ao candidato Rivail de Ovidio. Senhor Rivail de Ovidio, o orçamento municipal do próximo ano, que deverá ser cumprido pelo prefeito eleito a 15 de novembro, é de cerca de 15 trilhões de cruzeiros. Gostaria de saber se o senhor sabe quanto a prefeitura gastará com custeio da sua máquina e quanto sobra para investimento. Bom, em primeiro lugar, eu estou sentindo saudades do governo Geisel dentro deste debate. Porque eu nunca vi jornalistas tão prepotentes como os senhores. O senhor responde a pergunta. Em segundo lugar, a resposta é minha e a pergunta é sua. Boris, deixa ele responder. A sua resposta é minha. Veja bem, os senhores até agora dirigiram perguntas aos candidatos dos novos partidos no sentido de agressão, no sentido de menoscabo, no sentido de aviltar as novas candidaturas. O senhor me pergunta sobre o orçamento de São Paulo. O que o senhor quer saber especificamente sobre o orçamento? Eu já lhe perguntei e repito com toda clareza, senhor Rivail, que se o senhor sabe quanto desse orçamento de 15 trilhões de cruzeiros está destinado a custeio da máquina e quanto sobrará para o prefeito eleito investir. É uma pergunta trivial, nada autoritária, e que eu imagino que os candidatos... Veja bem, há uma diferença muito grande entre saber a resposta à sua pergunta
e efetivamente aplicá-la na prática. O prefeito Mário Covas deve saber a resposta, com a assessoria que tem, boa ou má. Agora, ele aplica? Perdão, o seu tempo terminou. O senhor não respondeu a minha pergunta. O senhor não sabe exatamente quanto o prefeito Mário Covas destinou e a Câmara Municipal aprovou no orçamento de 15 trilhões para investimento e custeio, que é uma pergunta administrativa. Eu imagino que um candidato a prefeito, qualquer um dos presentes, deveria saber. Mas aí é que eu centralizo a minha acusação, no sentido de que os senhores estão fazendo perguntas para diminuir os candidatos dos partidos novos. Eu considero a sua pergunta respondida. Por favor, o Tramontina fará a próxima. Pergunta então para o candidato Rui Codo. Candidato, todos os anos São Paulo cresce, em relação à sua população, o número de 800 mil pessoas. São Paulo tem hoje cerca de 1 milhão de pessoas morando em favelas e de 2 a 3 milhões de pessoas morando em cortiços. Como é que o senhor pretende, que planos o senhor tem, na prática, para solucionar esse tipo de problema? Eu, dia 3 de janeiro de 83, entreguei um relatório para o governador Monteiro. Um plano sobre o desfavelamento. Porque colocar água e luz nas favelas, isso é institucionalizá-la. Não é resolver o problema. O problema é nacional. É do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. O que precisa, todos os políticos juntos, de mãos dadas, é trabalhar para esse Estado, é trabalhar para essa grande capital. Nós temos essa solução. É justamente... Eu entreguei o plano lá, é para o governador, infelizmente, por favor, ele é um misto. Básicas. Ele é um misto e não faz. Então, os planos justamente é captar recursos e construir as residências, não a nível baixo, edificá-los com creche, jardim de infância, com tudo, com todas as infraestruturas. Isso, naturalmente, é longo, eu não posso responder em 1 minuto aqui, como também não pude fazer meu plano político em 1 minuto que eu tenho para falar na televisão. Ok, obrigado. Eu passo ao Enio, por favor, para a próxima pergunta. Eu pergunto, Nascimento, se eu devo seguir a ordem que os candidatos estão colocados. Então, eu perguntaria ao vereador Antônio Carlos. Eu tenho ouvido e visto o seu horário gratuito, que o senhor está falando em eleger subprefeitos. Estou correto? Eleger subprefeitos para administrar as várias regiões da cidade. Prefeitos regionais. Prefeitos regionais. Eu lhe faço uma pergunta semelhante à que eu já fiz ao deputado Suplicy. Como é que o senhor pretende escolher esses subprefeitos? Bom, eu aproveito a oportunidade para dizer, Enio, é que estou convencido de que a descentralização da cidade de São Paulo é o único, não é o melhor caminho, não. É o único caminho para a solução dos problemas de São Paulo. E nós dividimos, então, a cidade de São Paulo em 3 núcleos de administração. A prefeitura municipal com os grandes problemas, as prefeituras regionais com os médios problemas e as prefeituras de superquadros com os problemas menores de arborização, varrição de rua. E nos comprometemos, pelo estatuto e pelo programa do Partido Municipalista Comunitário, os prefeitos regionais que substituirão os administradores regionais atualmente, que é uma nova figura do direito público administrativo, eles serão eleitos pela sua população. Nós vamos pedir para os atuais administradores regionais se manterem nos seus cargos e vamos proceder à eleição. Vamos pegar a regional, por exemplo, vamos de Campo Limpo. Todos os eleitores registrados em Campo Limpo, nós vamos proceder à eleição, convocá-los para a eleição do prefeito regional de Campo Limpo. Ok, o André Singer, por favor, para a próxima pergunta. Deputado Rossi, a sua campanha foi dirigida às crianças, embora elas não votem. Eu lhe pergunto, quais são suas propostas concretas na área de educação? Bom, todos os telespectadores perceberam claramente o quanto eu fiquei prejudicado nesse debate. Mesmo na rodada de perguntas, me foi dada somente essa oportunidade de responder. Eu pensei que eu viria aqui para formular perguntas, por exemplo, ao senhor Fernando Henrique Cardoso, acerca dos recursos que ele está usando numa campanha milionária como nunca se viu aqui em São Paulo. Perguntar ao seu Jânio Quadros, mesmo ausente, também acerca do mesmo problema. Perguntar ao seu Suplicy, que eu respeito como pessoa humana, mas que representa um partido que tem como líder um Lula que diz que o Brasil tem que seguir o exemplo de Cuba. Quero aqui agradecer a pergunta que me foi endereçada
Deputado, por favor, deputado. Desculpe, Suplicy, mas o tempo está comigo e você terá, por certo, oportunidade para falar sobre esse assunto, porque você tem dito que Cuba, de certa forma, etc., mas eu queria lembrar que as suas justificativas, de certa forma, justificariam também, num dado momento, o governo nazista na Alemanha, que deu um certo padrão de vida ao alemão, mas que jogou o mundo numa guerra mundial. Perdão, seu tempo terminou. Um certo padrão de vida ao alemão, mas que jogou o mundo numa guerra mundial. Perdão, seu tempo terminou. Portanto, não, Tramontina, desculpe, mas eu pediria licença aqui, realmente, pedir escusas ao telespectador, aos jornalistas. Eu tenho uma campanha para fazer, estou andando por toda a cidade e não vou ficar aqui como figura decorativa. Boa noite. Felicidades e conto com vocês, meus caros telespectadores. Ok. A nossa próxima pergunta, por favor, eu passaria ao companheiro Boris Casoy. Gostaria de perguntar ao deputado Eduardo Suplicy se ele apoia a política de direitos humanos que vem sendo desenvolvida pelo secretário da Justiça, José Carlos Dias. Em primeiro lugar, eu volto a usar a minha ampulheta, porque o moderador Carlos Nascimento anuncia que nós temos 1 minuto e 30 para responder, mas o monitor está indicando, como você está vendo, que esse 1 minuto e 30 é de apenas 60 segundos, e na minha conta é 1 minuto apenas. Depois, acho que nós... Perdão, o senhor terá seu tempo. Eu devo dizer o seguinte, que depois que nós começamos esse procedimento de fazer as perguntas a todos, por ordem, o tempo caiu para 1 minuto. Mas foi anunciado 1 minuto e 30, Sim, eu reparei bem. Na primeira rodada. Não, nessa. Depois nós mudamos. No primeiro. Estão fazendo campanha do Ok, deputado, o senhor, por favor. Somente isso. E depois... Isso é farsa. Deputado, por favor, continue. Isso é farsa. Para... São Paulo não acredita nisso, não. Agora, é importante assinalar que alguns dos candidatos estão se retirando, e isso se deve, em boa parte, ao fato de não haver regras estabelecidas. A direção do Partido dos Trabalhadores entregou à direção da Folha de São Paulo e da TV Globo a solicitação de regras estabelecidas para o debate. Aqui está a carta, os senhores conhecem. E é importante que, não havendo regras estabelecidas, o debate pode ser prejudicado. Deputado, e, ademais, essa questão... O debate foi combinado com todos os candidatos e os seus assessores pessoalmente. Mas... Tudo o que foi feito aqui foi... Teve a concordância prévia. O senhor não teve oportunidade de conversar com os organizadores? Tive e expus o meu ponto de vista, e a direção do partido expôs, deputado, que gostaria de regras estabelecidas desde antemão. Mas tudo bem. Para alguns, tempo é dinheiro. Para mim, o tempo é liberdade. Ok, eu preciso passar à próxima pergunta, porque o seu tempo já terminou. 13 segundos. Mas o deputado fez uma manobra óbvia para não responder a pergunta, né? Mas eu está incômoda a deputado, pergunta. por favor, conclua então. O senhor apoia ou não apoia a política de direitos humanos? Estou a favor da política, em muitos aspectos, a política de direitos humanos de José Carlos Dias não foi levada adiante o suficientemente. Ela sofreu inúmeras falhas, inclusive no âmbito todo da polícia, da atuação dos responsáveis pela segurança em São Paulo, deixou muito a desejar. E foram muitos os episódios, seja em Guariba, seja esta semana mesmo, por exemplo, na fábrica Orarça, onde a polícia do governador do PMDB bateu de tal forma nos trabalhadores, chegou inclusive com cacetetes a destruir equipamentos de som. São muitos os episódios. Na invasão do Cine, onde, na ocupação do Cine, o governo de São Paulo não permitiu nem mesmo que Dom Paulo Evaristo Arnes conversasse com as pessoas que ali estavam sitiadas. Foram muitos os episódios onde o próprio ponto de vista de José Carlos Dias, não defendido adequadamente, eu acredito, pelo próprio senador Fernando Henrique Cardoso. 5 segundos, deputado. Quando foi visitar o jornalista Afanásio Jazade, porque eu ali teria defendido... Perdão, deputado, o seu tempo está encerrado e eu tenho que passar para a próxima pergunta com o Carlos Tramontina. Tramontina, por favor. Bem, deputado. Eu pediria licença. Por favor, pois não. Nascimento, pediria licença, apenas para esclarecer que, se não me engano, a pergunta do Boris Casoy era dirigida para a área de segurança. O candidato acabou falando de outras coisas. Eu gostaria de ouvi-lo a respeito da política de direitos humanos na área de segurança. Por favor. André, vamos fazer o seguinte, nós vamos continuar com essa rodada. Na próxima vez, eu darei oportunidade. Aqui o André encaminha essa pergunta. Por favor. Nós registramos neste momento a saída de alguns candidatos que se encontravam aqui conosco. O nosso debate prossegue normalmente. Esses candidatos, no nosso entendimento, eles renunciaram ao debate que aqui se realiza.
porque as normas de realização eram de amplo conhecimento de todos. Eu continuo agora com o Tramontina, fazendo a próxima pergunta. Minha pergunta, então, é ao senador Fernando Henrique. Senador, a gente nota, acompanhando a campanha política nos vários estados, que em todas elas, o governador de cada um dos estados tem uma participação bastante grande. Aqui em São Paulo, o governador Franco Montoro apareceu pouquíssimas vezes na campanha pela televisão do PMDB. Por que o governador apareceu pouco na televisão? Ele não gosta de aparecer na televisão? Não, o governador Franco Montoro apareceu ainda hoje na televisão. E apareceu várias vezes. Mas a campanha é minha, o candidato sou eu. Quem São Paulo vai julgar é a mim, não é o governador. O governador do meu partido. Eu sou candidato desse partido e ele me apoia. Eu disse isso o tempo todo. E ele ainda hoje participou, mas a campanha é minha. Eu acho até que eu deveria ter participado mais diretamente, mas eu quero que São Paulo julgue a mim, Fernando Henrique, com a trajetória política que tenho. Quero dizer, por outro lado, se ainda tem alguns segundos, que eu estou aqui em respeito ao telespectador e aos meus companheiros todos. Não estou aqui de forma alguma por qualquer outra razão que foi insinuada por várias pessoas que se retiraram. Talvez fosse mais conveniente para mim não haver debates. Vinha o debate. Irei a todos os debates, porque é do meu feitio democrático, mesmo que isso possa, como pode, incorrer em certo prejuízo eleitoral. Eu acho que democracia se faz discutindo. E quando quiser me perguntar, quem quiser me perguntar, eu responderei com o máximo de empenho em poder responder, evidentemente, defendendo as minhas teses, a minha candidatura. Enio Pesce. Vou fazer a pergunta à dona Ana Rosa, tenente candidata pelo Partido Humanista. Eu gostaria que a senhora examinasse comigo uma hipótese. Sei que nenhum candidato gosta, mas na hipótese da senhora perder essa eleição, o que a senhora fará depois, o que seu partido fará depois de 15 de novembro? Pois não. Eu tenho a impressão, e acho que você também, telespectador, deve estar tendo, que isso aqui é um pouco o retrato da situação política do nosso país. Se fala no debate democrático, só como exemplo, né? Onde de democracia pouco existe. Porque isso aqui é, mais uma vez, o que tem se passado com o horário político, que sendo que um dos partidos que hoje está disputando foi o principal responsável por não se dividir o tempo, justamente. Em outra situação, aqueles que deveriam estar aqui pondo a cara e respondendo claramente suas posições, renunciam a vir ou se levantam e saem daqui. O Partido Humanista continua nesse debate e não tem nada para esconder. E acredita que, ainda que com toda essa deficiência, se deve continuar incentivando o trabalho de participação popular que está se dando expressivamente dentro do Partido Humanista. E agora eu até responderia a sua pergunta. Para o Partido Humanista, essas eleições serviam para duas coisas, né? Isso eu tenho declarado nos jornais, declaro aqui. Nós queremos deixar clara a nossa postura, a nossa opção hoje para o eleitorado, um partido que se volta com uma preocupação essencialmente para o ser humano, que tenha como centro da atividade social o ser humano e não nenhum outro interesse, ou interesse de grupos econômicos, e tentava levantar, nesse horário político mínimo, temas que são de fundamental importância e que estão ligados à prefeitura, como o caso da dívida externa. Seja qual for o resultado dessas eleições, o que o Partido Humanista vai fazer é continuar sua luta contra o monopólio político nesse país, contra a falta de participação do jovem, da mulher, do trabalhador, participação nas decisões, e vai continuar assentando, difundindo, expandindo todo o Partido Humanista em todo o país, e isso é tão certo como hoje nós estamos aqui presenciando esse exemplo da cidade de São Paulo, que é o retrato do Brasil. A senhora já excedeu em quase um minuto seu tempo, eu agradeço e passo para o André Singer. Doutor Emael, o senhor tem insistido em toda a sua campanha em que o turismo deve ser incrementado na cidade de São Paulo. Pergunto o seguinte, numa cidade tão carente quanto São Paulo, o senhor acha que o turismo realmente pode resolver? Eu estou absolutamente convencido de que o turismo é uma das saídas para a viabilidade econômica do município. A capacidade de investimento da prefeitura vem decaindo ano a ano. No ano passado já tivemos uma capacidade negativa de investimento. Em 85 essa situação ela ainda permanece. Por que nós achamos que através do turismo é possível estabelecer um procedimento que auxilie na viabilização econômica da cidade? Nós temos em São Paulo o maior parque hoteleiro praticamente da América Latina. Está em São Paulo a tecnologia de ponta no nosso parque industrial. De outro lado, existem em São Paulo, sediadas aqui na nossa cidade, estão sediadas aqui a maior parte das associações brasileiras. Uma forma
internacionalmente conhecida do turismo, que, aliás, é a forma mais rentável do turismo. Por favor, conclua seu raciocínio. É o chamado turismo de eventos. Turismo na área de congressos, feiras, exposições. É o que faz a riqueza do turismo de Tóquio, de New York, e nós temos toda essa condição pronta, absolutamente pronta em São Paulo. De forma que realmente eu estou convencido de que o turismo é uma forma de viabilizar economicamente a cidade e suprir a nossa capacidade negativa de investimento. Ok. Carlos Tramontina, por favor. Minha pergunta, então, seria para o candidato Armando Correia. Candidato Armando Correia, o senhor sabe quanto a prefeitura deve em desapropriações? Rapaz, é uma fábula, viu? Quanto? Eu não sei não, Tomadinho. São 2 trilhões de cruzeiros. Quantos bilhões? São 2 trilhões de cruzeiros. 2 trilhões. Que absurdo. O orçamento da prefeitura para o ano que vem, o senhor sabe, já foi dito. São 13 trilhões de cruzeiros com a previsão. 15 trilhões de cruzeiros. São 15 trilhões no orçamento. São 13 trilhões com a previsão superar de 20 para 20 trilhões. Acabou, gosto de informar nesses. Então, quem está mentindo? 15 trilhões. Só você que você falou agora. Falou em 13 trilhões. São 15 trilhões. São 15 trilhões. A pergunta minha é a seguinte. Okay. Como é que o senhor pretende encaminhar esse problema da desapropriação? Realmente é coisa muito séria. Eu não pensei na desapropriação ainda. Eu estou preocupado com a povo que está com fome. Vou implantar 5.000 cooperativas de consumo das famílias. Vou fazer um plano cooperativo dos transportes coletivos e um plano de habitação popular em que não vai haver investimento da prefeitura, que ela está altamente endividada. O Covas levou o Estado pré-falimentar. E o Fernando Henrique, que diz que sabe de onde vem o dinheiro do céu de Brasília para cá, não trouxe para essa administração. Vai fazer milagre só depois. É milagre com hora marcada. Ok, obrigado. Boris Casoli. Antônio Carlos Fernandes, eu gostaria de saber do ilustre vereador qual será a sua política de zoneamento para a cidade de São Paulo. É um instrumento importantíssimo para o controle equilibrado do crescimento da metrópole. Qual será a sua política? Nós temos que o zoneamento ele deve ter mais participação da população. Me impressionou muito quando o Cândido Malta, o professor Cândido Malta, era secretário de planejamento e eu coordenava as prefeituras de Superquadras e Vila Mariana. E preocupado com o zoneamento, não era vereador ainda, mas preocupado com a questão do zoneamento, eu convidei para ir debater com a população de Vila Mariana a questão do zoneamento. E levantamos a seguinte questão, porque em São Paulo tudo é grande. Então, nós quando falamos em zoneamento, nós falamos em grandes áreas. Mas nós esquecemos às vezes que num próprio bairro, numa própria vila, como acontece no caso de Vila Mariana, que nós conhecemos mais especificamente, nessa questão de zoneamento, existem locais residenciais que devem ser preservados. E se não forem feitos microzoneamentos... 5 segundos, por favor. Nós temos que criar em São Paulo microzoneamentos. Pequenas regiões nos bairros que devem ser preservadas como os núcleos habitacionais e não deixar que a especulação imobiliária transforme as residências em escritórios de engenharia ou qualquer outro tipo de serviço. Enio Pes. A pergunta, pela sequência, é dirigida, então, ao deputado Suplicy. Deputado, eu queria saber por que não deu certo o acordo que se tentou entre o PT e o PMDB? Bom, nenhuma vez foi tentado esse acordo. A única coisa que eu conversei com o senador Fernando Henrique Cardoso foi a respeito da possibilidade de termos a eleição em 2 escrutínios. Nós éramos muito favoráveis a isso. Lamentamos que o PMDB tenha feito um corpo mole nesse sentido, pois você sabe que quando houve a eleição sobre os 2 escrutínios no Congresso Nacional, mais de 80 parlamentares do PMDB se ausentaram da Câmara dos Deputados, não foram à votação. Houve 7 parlamentares ali que tocaram piano naquele dia. O presidente da Câmara dos Deputados, que coincide ser o presidente do PMDB, Ulisses Guimarães, tinha todo o poder para anular aquela votação e tínhamos todo o respaldo da opinião pública para termos a eleição em 2 escrutínios. Agora, a eleição é em 1 escrutínio só. 5 segundos, por favor. E o André Singer lembrou um exemplo da história. Se nós fôssemos acreditar nessa história de voto útil, de apoiar uma das 2 grandes potências, ora, vamos lembrar, o Vietcong, se fosse apoiar uma das 2 grandes potências, nunca teria expulsado sucessivamente
o Japão, a França e os Estados Unidos do seu a nossa território. próxima pergunta, Nós também por favor. acreditamos na possibilidade de vencer em São Paulo e no dia 15... Deputado, por favor, a nossa próxima pergunta. Vai ter uma surpresa e pregar uma surpresa em todos os analistas políticos. Deputado, o senhor reclama muito que a gente, às vezes, não lhe dá o tempo necessário. Agora, o senhor também gosta muito de exceder o seu tempo. O senhor percebeu esse detalhe, né? Eu passaria a nossa próxima pergunta. Quem é pela ordem? É o Boris agora. Gostaria de perguntar ao senador Fernando Henrique Cardoso, que eu acompanhei no último dia 7, falando no programa do TRE sobre a questão da greve dos metalúrgicos. O senador afirmou que apoiou as reivindicações dos metalúrgicos logo após o término da greve. Foi essa a explanação do senador. Eu gostaria de saber se o senador apoia também uma das principais reivindicações que não foi atendida, que é a trimestralidade, que é negada pelo governo do qual ele é líder no Congresso. Há um paradoxo. O senador apoia as reivindicações dos metalúrgicos, mas não apoia a trimestralidade, ou apoia a trimestralidade e está contra a sua posição de líder do governo no Congresso. Qual a sua posição real a esse respeito? Eu creio que o jornalista Boris Casoy não leu com atenção devida a resposta que eu já dei sobre essa questão no jornal do Estado de São Paulo. Eu acompanhei na televisão, que o senhor fala para a população. Perdão, no debate no Estado de São Paulo. Eu declarei o seguinte, e repito aqui, o programa do PMDB escreve lá que numa conjuntura inflacionária deve haver a escala móvel de salário. A trimestralidade é uma das formas da escala móvel de salário. Eu, pessoalmente, disse e repito que acredito que exista hoje uma obsessão da parte de vários analistas de economia que imaginam que a trimestralidade poderá provocar uma hiperinflação. Eu não compartilho esse ponto de vista. E, portanto, eu, quando conversei com os metalúrgicos, disse que apoiaria a trimestralidade. E disse que apoiaria, apenas ela agora não estava em causa direta. Os metalúrgicos fizeram um acordo, porque os metalúrgicos têm mais sensibilidade, talvez, do que a maior parte das pessoas que lidam nessa matéria, e perceberam que, na conjuntura atual, se fossem forçar essa trimestralidade, apenas embaraçariam o governo e prejudicaria uma eleição. E, ao invés disso, ainda hoje, o vice-presidente do Sindicato Metalúrgico foi ao grande comício de 200 mil pessoas, 300 mil pessoas, para dizer que me apoia, porque eu os apoio também, com toda clareza. Ok, senador. Eu vou... o Carlos Tramontina fará... Clara a resposta. Perdão, Boris. Nós já estamos com o nosso tempo esgotado. O Tramontina fará a última pergunta, completando essa rodada para a candidata Ana Rosa, e depois cada um dos senhores terá 1 minuto para expor os seus pontos de vista e nós vamos encerrar. Tramontina, por favor. A minha pergunta, então, para a candidata Ana Rosa. Se o Partido Humanista ganhar a eleição, como é que vai formar o secretariado? Vai se utilizar das pessoas que nós estamos vendo, estamos conhecendo agora pela televisão, pela propaganda, ou vai buscar gente em outros partidos? Olha, Tramontina, o Partido Humanista contou, desde o começo de sua fundação, porque ele já vinha do movimento humanista, um movimento organizado há 5 anos no Brasil, trabalhando contra a violência, contra a discriminação, nos bairros, nas escolas, nas periferias. Ele contou com apoio para a elaboração da sua plataforma de pessoas que trabalham em determinadas áreas de saúde, de educação, de abastecimento. Gente que veio, por coincidir com a nossa proposta ideológica, apoiar a plataforma com sua área específica, com seus conhecimentos dentro de cada área, e vieram apoiar. Certamente essas pessoas serão as que vão fazer parte do secretariado do Partido Humanista, porque o único requisito que se exige aqui seria a de eficácia, a de experiência comprovada em determinada área, com conhecimentos que possibilitassem avançar dentro da nossa linha de pensamento e com medidas realmente concretas para solucionar o problema das cidades. Ok, obrigado. Eu pediria então a todos os candidatos presentes, e lembrando aos senhores telespectadores que 3 candidatos renunciaram à sua participação no meio do debate, eu pediria aos senhores que aqui permanecem que agora, em 1 minuto, sintetizassem a sua mensagem final, começando pelo candidato José Maria Emael, do PDC, por favor. O nosso tempo, deputado. Ok, 2 minutos. Os senhores terão 2 minutos, cada um dos senhores. Eu começo pelo candidato do Partido Democrata Cristão, José Maria Emael. Telespectador, ao longo de praticamente 90 dias, nós percorremos toda a cidade. Praticamente não há bairro, por mais distante ou mais carente, que nós não tenhamos percorrido. Andado, sentindo, de perto, vendo os problemas desta cidade. E uma coisa
nós estamos hoje profundamente convencidos. Eu estou profundamente convencido de que o que falta em São Paulo, muito mais do que recursos, é querer fazer. O que falta na administração de São Paulo é vontade, é querer fazer. A desculpa da falta de recursos, na grande maioria dos problemas, é apenas uma desculpa de administradores incompetentes. Hoje, telespectador, estamos a 5 dias das eleições. Hoje pela manhã, estive no Ipiranga, na feira do Ipiranga, conversando com a população. Agora à tarde, percorri praticamente grande parte dos bairros de Perus. E conversei com você, meu amigo, da Vila Russo. Vi de perto os seus problemas, mais uma vez. Telespectador, esta vai ser a nossa atitude até o final, até o dia 15. Vamos disputar palmo a palmo. Não faremos nenhum tipo de acordo. 15 segundos. Não negociaremos. Não recuaremos. E no dia 15, eu espero a sua esperança e o seu voto. Ok. Passamos para a mensagem final do candidato Armando Corrêa. Companheiros, como afirmo, o explorado unido jamais será vencido. Nós estamos aí contra o candidato dos exploradores. Não sei por que a candidatura Fernando Henrique tem um investimento da ordem de 250 bilhões de cruzeiros em cima de um orçamento falido como é da Prefeitura de São Paulo. Não sei por que a candidatura Jânio Quadro tem um investimento de 300 bilhões de cruzeiros em cima de um orçamento falido. Não sei por que a Federação, o Serviço Social da Federação da Alemanha Ocidental, que investe através de associações do Brasil e joga em cima do PT, que já foi um partido sério, investe bilhões na candidatura do Suplicy. Não sei o porquê. Nós somos candidatos dos explorados. Nós temos uma proposta séria, uma proposta honesta, uma proposta coerente. Estamos de acordo com a consciência cívica do povo de São Paulo. E é dentro desse princípio de transformação da consciência cívica que nós nos prostamos como candidato a prefeito de São Paulo. Vamos vencer, porque nós somos 4 milhões de pessoas encurtiçadas nessa cidade. Nós somos 1,5 milhão de pessoas nas favelas. Nós temos 1 milhão de pessoas abandonadas na cidade, inclusive os menores abandonados. É a linguagem da burguesia para prevalecer-se em cima da miséria do povo. Essa miséria que Fernando Henrique vai à praça pública, e Jean vai à praça pública, e Suplicy vai à praça pública brincar com elas. Vocês que sabem que votam neles. Votem neles para vocês terem a sua própria derrota. O seu voto jamais valeu alguma coisa. Que já quis lutar, já deu. Já votaram no Montreux, também votei, foi ludibriado. Votou no G, já foi votado, também foi ludibriado. Eu votei em Fernando Henrique, foi ludibriado. Então, nós fomos ludibriados. Ainda outra vez, votem Armando Corrêa, o candidato dos explorados. Nós somos explorados, uma sociedade explorada. Uma sociedade 10 segundos, por favor. Explorada. E é assim que nós nos colocamos em postura. Venham comigo. Sou candidato à família, sou candidato dos explorados, sou candidato a segmentos sofridos dessa população. Ok. Passamos agora às considerações finais do candidato Antônio Carlos Fernandes. Eu quero agradecer à Rede Globo, ao Grupo Folhas, representado pelos ilustres jornalistas, e pela oportunidade que nos deram desse debate. E acho que vocês fizeram aquilo que é o jornalismo. Se Fernando Henrique desponta, às vezes, como possível prefeito de São Paulo, é lógico que o interesse maior vai para a pessoa dele. Isso não está menosprezando, apenas está nos colocando dentro de uma condição daquilo que é uma perspectiva e expectativa também para a população. Aproveito a oportunidade para fazer 2 apelos ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. O primeiro, eu já encaminhei uma representação para assustar a boca de urna, porque isto eu acredito que é ruim para os fóruns democráticos do Brasil, aí fora, pensar no estrangeiro, que no Brasil se decide eleição na boca da urna. E outra proposta, eu fiz um modelo de cédula eleitoral em que consta todos os nomes dos candidatos com seus respectivos números, apenas salientando o meu número 18, que o Tribunal Regional Eleitoral divulgasse para as próximas eleições, distribuísse o modelo real, como ele vai ser encontrado
para que o eleitor possa se familiarizar e não pegar uma cédula pela primeira vez com todos os nomes. E com essas duas sugestões. E renovo que, na nossa filosofia, o que importa não são os homens. Para nós, o que menos importa é quem é que vai ser o prefeito de São Paulo. O que eu faço um apelo, aquele que for o prefeito de São Paulo, que adote o sistema da descentralização para a nossa cidade e crie uma fórmula de integração da comunidade na participação da administração, para que a comunidade não seja somente uma massa eleitoral, mas uma massa participativa. 5 segundos. Para poder aprender até mesmo a fazer política. Muito obrigado a todos. As considerações finais do candidato do Partido dos Trabalhadores, Eduardo Matarazzo Suplicy. Em 2 minutos apenas, não vai dar para eu apresentar toda a proposta do Partido dos Trabalhadores que estão aqui nessas folhas de computador. Você sabe, ainda mais o significado dessa estrela, da boa nova, da boa esperança, de uma cidade muito mais fraterna, mais humana, e a possibilidade de nós aqui realmente darmos um exemplo do que seja a participação popular, através dos conselhos populares, ajudando-nos a definir o que a prefeitura e essa equipe maravilhosa que foi apresentada hoje. Você que foi na Praça da Sé hoje, sabe que da Alemanha nenhum recurso tem o PT. Nós temos daqueles que compraram essa estrelinha, as camisetas do PT. E também eu quero aproveitar a oportunidade para dar ao senador Fernando Henrique Cardoso essa lupa, porque ele disse que não poderia haver fraudes como aquelas que aconteceram quando um grupo de petistas não verdadeiros, eram nomes falsos, assinaram uma lista que tantas vezes foi apresentada no seu programa de televisão. Aliás, essa lupa talvez poderá servir também para ele examinar aqui de perto este panfleto que eu recebi ontem na Rua Voluntários da Pátria, porque tinha o governo Montoro está colocando as crianças no seu devido lugar, propaganda impressa pela Conesp, as 5 verdades do governo Montoro, e dentro desta propaganda estava aqui também, domingo é dia de festa, participe do maior pique da música popular brasileira, o maior show já realizado em São Paulo, com Fernando Henrique Cardoso, a sua propaganda aqui, junto com dinheiro da Conesp. Aliás, 15 segundos, por favor. Fazia muito antes o candidato da Arena e do PDS, infelizmente, neste assunto, Fernando, o PMDB está repetindo, vou lhe dar até a capa. E, ademais, com respeito a essa questão do voto útil... Ok, o seu tempo terminou, deputado. Eu só ia reservar isso, se posso... Perdão, deputado, o seu tempo terminou, eu passo as considerações finais do senador Fernando Henrique Cardoso. Se me permite. Permite? Ok. Eu protesto, senhor mediador. Eu protesto. Eu obedeci ao limite do tempo. Perfeito. O senhor tem toda a razão. Teve um tempinho mais, sim. O senador Fernando Henrique Cardoso. Teve um tempinho mais, sim. Emael teve um tempinho mais. Não é verdade, Está sendo injusto comigo. Não, deputado Suplicy, nesta fase todos respeitaram religiosamente o tempo. Depois do debate... Senador, por favor, as suas considerações finais. Depois o senhor entrega reservadamente. Por favor, senador. Entrega e explica como funciona. Entrega por favor. Então todos vão ficar com a curiosidade. Por favor. Senador. Senador, por favor. Deputado. A democracia exige paciência e respeito. Esses meses todos, eu acho que procurei com muito empenho demonstrar que pacientemente debati com todos. Respeitei a todos. Respeitei porque eu acho que é meu dever respeitar. Respondi apenas à injúria. A injúria veio sempre do grande ausente, do grande mudo desta campanha, do homem que não propôs nada, que propôs apenas a volta ao passado e o ódio, o ressentimento. Os demais discutimos. Uns de forma mais acalorada, alguns com objetos, até me presentearam com lupa, que eu vou usar, evidentemente, e que até trouxeram uma tartaruga. Uma tartaruga, eu não sei quanto ele sabe de filosofia grega. Se soubesse, veria que a tartaruga é um símbolo perigoso em termos de corrida entre o homem e a tartaruga. Mas eu não vou fazer aqui investigação de filosofia grega. Vou fazer aqui... Perdão, deputado. Eu ouvi com respeito a sua tartaruga. E até achei engraçado como se pensaria Brizola vestido de tartaruga. Mas, enfim, cada um escolhe o animal que bem o apraz. Eu gostaria que, nesse final de campanha, nós mantivéssemos, como mantivemos hoje, uma cordialidade. São Paulo merece respeito, merece afeto, seriedade. Eu acho que nós todos aqui nos esforçamos. Eu também tenho um programa.
Eu já mostrei na televisão tantas vezes. Não é pessoal, é coordenado, são milhares de pessoas. Eu não quero nem sequer, evidentemente, deixar de dizer que eu não concordo com o uso de máquinas. Se o deputado mostra que houve um erro, ele tem a minha solidariedade nesse erro, e eu condeno e condenarei na prática. E também devo dizer que aqui nesta mesma televisão Globo, há algum tempo atrás, o deputado Suplicy entrou num programa que estava no ar, para meu agrado, e propôs 15 segundos, que houvesse um plebiscito. Apenas não é prático, mas no fundo, sim, com muito prazer. Irene Ravache é uma dessas petistas que me apoiam, não preciso de lupa para saber se ela é petista. E propôs um plebiscito, e eu achei uma ideia difícil de ser realizada, mas o princípio político, eu já termino, o princípio político é correto. Chegou a hora de nós nos darmos as mãos, não pelo voto útil, pelo voto político, pelo voto consciente. Vamos levar essa campanha até o final, com muita convicção democrática. A vitória é uma consequência. A candidata Ana Rosa, tenente do Partido Humanista, faz as suas considerações finais. Bom, e muitas vezes você tem sonho de querer alguma coisa nova, com lideranças novas, com candidatos novos, né, com partidos novos, com ideias novas. E apareceu o PH nessa conjuntura, quando ninguém esperava um partido novo, essencialmente novo, no termo da palavra, aparecer. E apareceu. Apareceu com uma campanha limpa, uma campanha sem gritarias, porque a gente acredita no diálogo, mas não o diálogo daqueles que propõem, às vezes, as mãos juntas, quando, na verdade, por trás estão te apunhalando. Ou de dar a mão juntas para aqueles que estão ausentes. Isso é uma questão para se pensar. E outra questão para se pensar também é que quando você está dentro da cabine eleitoral, ninguém te vê, não. Nem teu pai, nem teu patrão, nem teu marido, nem teu namorado, viu, garotada? Nossas companheiras que ainda estão tão pressionadas por essa forma machista e essa pressão de que ainda dizem em quem a gente deve votar. A coisa não é assim, não. Você tem liberdade. O seu compromisso é com a sua consciência e com o seu país, com a sua cidade. Você pode atirar de novo a cidade pela janela, como eu disse hoje, do 8º ou do 6º andar, que é a mesma coisa. Mas você pode começar a construir, a escolher para construir algo novo, algo para o futuro, algo que realmente tem a ver com os seus sentimentos mais profundos. Porque você é um ser humano, porque a atividade social e política deve estar voltada para você, e não para interesses particulares, para grupos econômicos. E assim é o Partido Humanista. Você muitas vezes talvez esteja pensando, puxa, será que eu não podia estar no lugar dela falando? Podia, perfeitamente. Sou professora, trabalhei toda a vida, tenho uma família de 2 irmãos, e meu pai trabalha até hoje. E eu sei que você vive, sei quando custa o pãozinho que o Boris Casoy falou, e o arroz e feijão, e até, inclusive, o arroz e agulhinha é melhor, não é, para cozinhar, você sabe? 10 segundos, por favor. E a questão é isso, nós somos gente como você, que vive os mesmos problemas, e com você, vamos buscar a solução. Venha conhecer o Partido Humanista, que vale a pena. Para todos vocês, nossa saudação, do fundo mesmo do coração, e com a convicção mais profunda que essa cidade vai mudar, a partir da implantação do Partido Humanista aqui. Posso força alegria. O nosso debate termina por aqui. Nós agradecemos muitíssimo os candidatos que permaneceram conosco até o final, numa atitude respeitosa, não só para com a mesa, com os próprios candidatos aqui presentes, mas como também com os telespectadores. E lamentamos que 3 candidatos tenham se retirado antes do tempo. A nossa intenção sempre foi fazer um debate democrático. E agradecemos aos companheiros jornalistas que aqui compareceram conosco. E lembramos que a íntegra desse debate será publicada na edição de terça-feira, depois de amanhã, dia 12, na Folha de São Paulo, já com as repercussões, análise de tudo o que aconteceu aqui. Com esses 2 debates, o de hoje e o do dia 12 de agosto, a Folha de São Paulo e a Rede Globo cumpriram o seu papel de veículos de comunicação no regime democrático. Os candidatos à Prefeitura de São Paulo que quiseram, puderam aqui expor as suas ideias com nitidez, clareza e respeito. A você, eleitor, agora cabe o papel mais importante, exercer o seu direito sagrado do voto, numa escolha responsável e consciente. Ao candidato eleito, caberá transformar em atos concretos as ideias e propostas aqui defendidas, porque só assim o povo brasileiro poderá confiar e prestigiar os seus governantes e as suas instituições democráticas, como as eleições e o voto. Boa noite.